pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Versículo 8. E quero que em todos os lugares os homens façam oração, dedicados a Deus, e que orem com levantar de mãos, sem ódio e sem brigas. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Agora o Senhor, amém, irmãos? E aí no seu canto você possa fechar os seus olhos, que você possa curvar a sua cabeça. É uma campanha muito forte, amém? Como já foi ministrado aqui, nesta campanha nós vamos falar sobre oração. Então que você possa estar em todo momento ligado com o trono da graça, em oração, louvado seja o nome do Senhor, porque existe uma guerra espiritual, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, Espírito Santo de Deus. Já sabemos, Paizinho querido, que Tu se faz presente nesta casa, meu Pai. Desde já, Paizinho querido, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa tirar, Paizinho querido, do nosso meio, Senhor, todo atrapalho físico ou espiritual, Paizinho querido. Que o Senhor possa, Paizinho querido, abrir, Senhor Jesus, os nossos ouvidos espirituais, a nossa visão espiritual, Paizinho querido, para compreender, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, meu Pai. Espírito Santo de Deus, Tu me fazia lembrar, Paizinho querido, da mulher do fluxo de sangue, Paizinho querido. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não tinha saúde, Paizinho querido, mas ela teve fé, Paizinho querido. Então, nesta noite, Paizinho querido, eu já quero, Paizinho querido, profetizar, Paizinho querido, sobre a minha vida e sobre a vida da Tua igreja, meu Pai. Derrama, Senhor Jesus, fé, Senhor, sobre as nossas vidas, para que assim, Senhor Jesus, nós possamos prosseguir, Senhor Jesus, sobre os Teus propósitos, meu Pai. Fica conosco nesta noite, Paizinho querido, em nome de Jesus. Fala, Paizinho querido, continua a falar aos nossos corações, meu Pai. E que desde já, Paizinho querido, também já quero te apresentar, Senhor Jesus, as próximas noites, Paizinho querido, da campanha, Senhor Jesus. Os próximos, Paizinho querido, pregadores, Paizinho querido, que desde já, Paizinho querido, que todo levante, Senhor Jesus, do inferno, Senhor Jesus, ele possa ser desfeito na autoridade que há no Teu santo nome, meu Pai. Que o Senhor possa, Paizinho querido, usar cada um dos Teus filhos, meu Pai, com unção sobrenatural para a honra e para a glória do Teu nome. E que mais importante, Paizinho querido, que nós, Igreja do Senhor, possamos nos levantar, Paizinho querido, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças te damos. Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 1, onde é o tema da campanha, diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos e súplicas a Deus com ações de graça em favor de todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre oração, mas não uma oração que nós já estamos acostumados a orar cotidianamente. Louvado seja o nome do Senhor. A qual nós oramos pelas nossas vidas, nós oramos pela nossa casa, nós oramos pela nossa família, nós oramos por um bem que a gente quer ou almeja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui ele vai falar de uma oração específica. Louvado seja o nome do Senhor, que é a intercessão. Essa é a diferença de oração e intercessão. Quando eu oro, eu posso orar por mim, pela minha casa, pela minha família ou por algo. E quando eu intercedo, eu estou me levantando como um mediador por alguém ou por algo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, se nós já achamos difícil orar, imagina aí interceder. Louvado seja o nome do Senhor. Porque já é tão difícil nós tirarmos um tempo, nós pararmos a nossa cachola, vamos dizer assim, para nós se ligarmos com o trono da graça. Imagina aí, nós tirarmos tempo para estar intercedendo por um propósito, por alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Como o pastor ministrou aqui na quarta-feira, ao nosso redor existe um anjo e ao nosso derredor existe um demônio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está procurando uma brechinha para que eu e você possamos vacilar e para que Ele possa agir na nossa vida. E a partir do momento que nós nos colocamos na presença do Senhor como intercessor por alguém, quando nós nos colocamos na brecha, irmão, pode ter certeza que se era a Fábia, o Espírito Santo e eu, louvado seja o nome do Senhor, ainda tem o demônio que vai tentar te quebrar todinho. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele já é contra a tua vida. E quando tu se levanta por alguém ou por algo, é
porque ele vai tentar te quebrar mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que é importante que nós venhamos a nos posicionar na presença do Senhor. E foi isso que o Senhor colocou sobre o meu coração. Posicionamento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E esses dias, ao obreiro José Cláudio falar sobre um sonho, eu também tive um sonho. Mas como a gente é tão carnal e vive uma vida tão corrida, louvado seja o nome do Senhor, que a gente muitas das vezes não se atenta para aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E eu tive um sonho, 2 sonhos na verdade. No primeiro sonho, foi um primeiro dia eu tive um sonho e no decorrer dos dias, no 2, 3 dias, eu tive outro sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor me fez lembrar, louvado seja o nome do Senhor, e eu queria compartilhar com os irmãos. No primeiro sonho, a gente estava num culto, mas não era na igreja. Estava eu, o Gilvan, a Fábio e tinha outros irmãos. Mas no sonho, os rostos que mais fixaram na minha mente foi o do Gilvan e a da Fábio. Por quê? Porque no sonho, eles me repreendiam que eu não estava como deveria estar na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no segundo sonho, irmãos, eu estava em casa, era na minha casa. E tinha uma criança, como se fosse o meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E essa criança era mais ou menos do tamanho do Benjamin, já. Louvado seja o nome do Senhor. E essa criança, irmãos, ela ficava tão possessa de um jeito, louvado seja o nome do Senhor, que eu ficava assim, mas Senhor, como pode? Uma criança dessa tão pequena, tão inocente. E no sonho eu começava a orar, só que eu não tinha autoridade para aquele demônio que estava sobre aquela criança. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, o Senhor ele fala conosco em sonhos para que nós venhamos nos despertar. Mas quantas das vezes nós estamos tão longe da presença do Senhor? Porque como a irmã Amanda ministrou ontem lá na sede,